Olá, bom dia. Olá, Maria Antônia, olá, Juan. Bom dia. Como é que tá meu áudio aí? Tá funcionando bem? Quem for entrando aí só me dá um ok, só para ver se o foninho tá funcionando. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o áudio e imagem aí? Ah, beleza. Maria Antônia falou que o áudio tá beleza. Legal. Costuma o foninho dar algum contato? Tô só testando para ver se tá tudo ok. Beleza. Guardando só um minutinho aqui enquanto o pessoal vai entrando, dá tempo de vocês compartilharem com os amigos, com os conhecidos. Hoje é um tema super importante, a live especial de Dia das Crianças, e não podemos deixar de falar da nossa criança interior, né? É um assunto muito importante aí, principalmente quem está no caminho da autocura, da autodescoberta, né, buscando resultados, seja em qualquer área da vida. Então é um tema que traz algumas reflexões, né? Sempre quando alguém aborda esse tema, fala sobre a criança interior, todo mundo acha bonito, legal, mas acabam deixando de lado, né? A maioria das pessoas, né? Parece que é só um assunto para reflexão. Não, é um assunto que deve ser observado pelas pessoas que desejam resultados em todos os dias, né? Porque faz parte das regras do jogo e principalmente aí para quem deseja resultados consistentes em todas as áreas da vida. Curar essa criança interior é de extrema importância. Inclusive, vários estudos vão abordar com nomes diferentes, mas vocês vão perceber hoje, de acordo com o nosso bate-papo aqui, que vai sempre voltar para a cura dessa criança interior, né? Então, quem quer resultados consistentes, equilibrados, resolver as questões pessoais, sejam internas ou externas, que vai passar pelo interno, é de extrema importância esse assunto, esse tema que é a criança interior, né? Então, vocês talvez podem ter ouvido falar com outra abordagem, com outro nome, mas é um tema que está presente em todos os processos de cura, né, que vocês observarem. No fringir dos ovos, tudo volta para curar essa criança interior. Então, processos terapêuticos, reflexões, é, alguns estudos sempre vão direcionar aí para resgatar essa criança interior. Até quando é para resgatar o adulto interior, que é um reflexo dessa criança. Então, se a gente for e reduzindo no núcleo das questões, nós vamos sempre acabar chegando aí nessa criança interior, que por muitas das vezes acaba sendo reprimida também. Então, vamos dar início ao nosso encontro. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, alguém quiser fazer perguntas, tá? Se passar rapidinho aqui e eu não ver, vocês podem escrever de novo, que aí dentro das brechas dos assuntos aqui, eu vou abordando as perguntas de vocês, ok? Quem estiver assistindo a gravação depois, é, pode deixar nos comentários que eu vou acompanhando por lá também. Beleza, pessoal? E se eu não responder, não der tempo ou passar batido aqui a pergunta, me cobrem depois, seja no privado, seja lá inbox, nos comentários. Fiquem à vontade para nenhuma pergunta ficar sem respostas. Beleza, pessoal? Então vamos lá falar sobre a nossa criança interior, né? Por que que esse tema é importante? Bom, antes de falar da criança interior, precisamos fixar alguns conceitos aqui. Eu vou fazer um breve resumo, porque não tem como falar da criança interior sem abordar as sombras psicológicas, né? Quem já acompanha meu trabalho aí já imaginava que eu ia abordar esse tema hoje, porque tem tudo a ver, tá? Quem não acompanhou ainda, quem está tendo o primeiro contato com essa live, fique tranquilo, dá para acompanhar, beleza? Eu vou fazer um breve resumo aqui que vai dar para poder abordar e compreendermos essas questões aí, tá bom, pessoal? Bom,
Primeiro ponto, né, que eu gosto sempre de usar uma analogia para a gente compreender. Porque quando nós nascemos, diferentemente de quando vamos comprar, adquirir um produto, nós recebemos um manual. Né, um manual para tirar dúvidas de como funciona esse equipamento, esse aparelho que compramos. Então, isso evita ter algum tipo de dificuldade na hora de manusear o produto, de utilizar o produto adquirido. E quando nós nascemos, nós não temos um manual que explique os nossos funcionamentos. A gente vai aprendendo isso por tentativa e erro. Algumas coisas nós aprendemos básicas na escola, outras nós vamos aprendendo, toma lá da cá, a gente vai aprendendo aí entre tentativa e erro. São formas de aprendizado. Só que nós não temos esse manual que explique os nossos funcionamentos. Por que tomamos certas decisões, por que fazemos as nossas escolhas, por que tomamos certas atitudes. Nós não temos esse manual. E a nossa cultura tradicional, ela vai nos direcionando para observarmos apenas esses movimentos externos. Apenas as influências físicas que nós estamos sofrendo. Né? Então, nós somos treinados para termos essa observação somente no nosso mundo físico, material. E poucas pessoas têm esse treinamento para poder entender quais são os aspectos inconscientes que influenciam e resultam como consequência a nossa realidade física material. Nós vivemos numa época agora, né, recentemente, que isso está se expandindo, esse assunto está ficando mais popular. Mas é uma fração mínima. Né? Na maior parte desse contexto e na nossa realidade prática, nós observamos que sempre somos ensinados a observar apenas o físico. E as questões internas são deixadas de lado. O Jung, né, que é uma das referências, uma das maiores referências na área da psicanálise, ele deixou um material vasto e maravilhoso sobre essa compreensão da natureza humana, né, interna, de como funciona o inconsciente humano. E esse conteúdo é um conteúdo, na minha visão, que é um conteúdo que deveria fazer parte desse nosso manual de nós seres humanos, porque explica os nossos mecanismos internos. E por muitos anos virou apenas um assunto discutido por psicólogos ou por quem é da área ou quem tem um extremo interesse nessa descoberta, nessa compreensão da mente humana. E o material que ele deixou, né, como eu disse, é de extrema importância para essa compreensão. Entendermos esses nossos aspectos conscientes. E é aí que mora a nossa criança interior. A analogia que eu gostaria de usar, né, que eu sempre uso, quem já vem acompanhando aí meus trabalhos aí no Instagram, algumas lives que fiz sobre as sombras psicológicas, já fica até de dica também, quem não assistiu ainda, conferir, tá salvo no meu perfil do IGVT do Instagram, tem algumas séries com algumas aulas, e eu vou fazer um breve resuminho aqui, como eu disse, quem está chegando agora, que vai servir como base aí para poder compreender o conceito da criança interior. Que essa criança interior não é uma fatia nossa que ficou presa no tempo. Muito pelo contrário, ela está presente hoje nesse corpo de adulto. Quando ela tem essa liberdade de expressão, de manifestação, beleza, ok. Agora, quando ela está ali, reprimida ou deixada de lado, muitas das vezes por alguma outra parte da nossa consciência que surgiu em algum momento do tempo, ou até mesmo como uma forma de se proteger de uma dor muito forte lá do passado, isso vai deixando de lado. E esse deixar de lado não quer dizer que apagou e que resolveu. Muito pelo contrário, só aumenta a repressão e aumenta ainda mais essa dor emocional que essa criança sentiu e vem sentindo até hoje, né? Que é como se ela ficasse ali congelada dentro da nossa estrutura psicológica, revivendo aquele momento onde não foi muito bem elaborado por ela, não foi resolvido ou não aceito pelas outras personalidades.
E é aí que entra os conflitos internos e, consequentemente, resultam nos conflitos físicos. Esse é um dos pontos importantes. A analogia é o seguinte: imagine você pegar um veículo, um carro ou um ônibus, que só tem um volante e o caminho a seguir. Imagina esse veículo com vários motoristas ali dentro, cada um querendo ir para um lugar diferente. Vamos pegar um ônibus aí que cabe mais gente lá dentro, né? Com um volante, um ônibus, imagina ali 80 pessoas ali dentro. Um quer virar para a esquerda, o outro quer virar para a direita, o outro quer ficar estacionado, o outro quer ir a 200 por hora, o outro quer ir a 40 quilômetros por hora. Um quer ir com a janela aberta, o outro quer ir com a janela fechada. Cada um dessas pessoas dentro desse ônibus tem os seus motivos que levam a que ela queira ir a 200 ou a 40 quilômetros, ou virar para a direita, ou virar para a esquerda. Cada um vai ter o seu motivo em particular, independente se ele está certo ou errado. Mas para essa pessoa que está dentro ali desse veículo, ela quer porque quer seguir dessa forma. Só que só tem um volante. Só tem um motorista dirigindo. Então imagina a confusão que seria, né? O motorista que está ali dirigindo, controlando, ele vai ter que ficar muito atento e qualquer cochilada que ele der ali, que ele baixar a guarda, alguém vai pôr a mão no volante e vai virar para o outro lado. Quando ele tomar consciência disso, ele, opa, não, peraí, é eu que estou dirigindo, e vai ficar uma guerra, né? Imagina o preço que esse ônibus ia pagar. Agora, olhando numa visão de quem está de fora, né? Vai ver o ônibus, né, ali igual louco ali, desgovernado ali, vai para um lado, vai para o outro e bate no poste, dá uma ré e vai para um lado, daí a pouco alguém abriu a janela, daí a pouco fechou, aí daí a pouco ele mantém uma sequência ali do caminho que ele está querendo seguir, daí a pouquinho ele muda de novo. Enquanto está essa confusão, quem vai pagar o pato é o ônibus, né? A confusão está lá dentro, mas quem vai pagar o pato, porque se bateu no poste, se arranhou a lataria, se subiu na calçada, se atropelou alguém, se avançou o sinal e recebeu uma multa, quem vai pagar esse pato vai ser o ônibus. E por que eu trouxe essa analogia? Porque nosso corpo físico é como se fosse esse ônibus. Nós vivemos na falsa ilusão de que existe apenas uma verdade consciente aqui dentro, uma consciência consciente que quer tal resultado, que deseja tal objetivo. Se fosse assim, estava fácil, estava resolvido. A pessoa quer prosperidade financeira, ela vai fazer tudo aquilo que vai gerar consequências para que ela tenha prosperidade financeira. Se ela quer emagrecer, ela vai fazer todas as atitudes que vai gerar como consequência ela emagrecer. Na prática, o que nós observamos? As pessoas têm um objetivo, faz coisas totalmente ao contrário, daí a pouco fica com culpa porque não conseguiu fazer, com autocobrança, com raiva por não ter feito, ou quando começa a fazer, daí a pouco puxa o tapete, puxa o freio, começa a se auto-sabotar. Isso são reflexos dessa confusão interna, esses vários motoristas aí internos. E quem são esses motoristas internos dentro da nossa consciência? São as nossas personalidades. Então, dentro desse corpo físico, não existe apenas uma personalidade. Existem várias personalidades. No ônibus eu fui generoso ali, com 80 já deu para ver que a confusão estava armada, né? Vamos ser mais simples ainda. Se for numa moto que cabe duas pessoas, se tiver o garupeiro e o motorista ali, já começar a discutir ali em cima, já está pondo em risco a moto e quem está lá dentro, né? No caso, em cima da moto. Imagina um ônibus com 80. Imagina uma pessoa com milhares de personalidades internas. Imagina essas personalidades em desarmonia. O Freud, ele costumava comparar a nossa consciência com um iceberg. A parte que está acima do nível do mar, né, o iceberg lá, todo mundo lembra lá do Titanic, lá que bateu naquela pedra gigante de gelo? Então esse iceberg, aquela parte que está acima do nível do mar, essa parte visível, representa a nossa parte racional. E que em porcentagem representa ali, varia de cada estudo, de 5 a 12% da nossa estrutura psicológica, do nosso consciente. Então,
essa parte visível é a nossa menor parte da nossa consciência. A maior parte desse iceberg e a maior parte da nossa estrutura psicológica está a nível inconsciente, no caso do iceberg, abaixo do nível do mar. Então, essa parte visível, que representa a nossa parte racional, é o motorista que está no volante. É o quero dinheiro, quero saúde, quero prosperidade, quero um relacionamento bacana, quero isso, quero aquilo. É a nossa parte racional, que nós racionalizamos. Ou seja, quem está com o volante. A parte inconsciente é justamente essa parte reprimida. Pode ser aquilo que nós não aceitamos, culpas do passado, vergonhas, mágoas, uma dor muito forte que a pessoa preferiu não acessar mais essa dor e joga concreto em cima, uma raiva, um dilema mal resolvido, uma questão não compreendida, uma questão não assimilada pelas outras personalidades. Tudo isso vai sendo jogado para debaixo do tapete. E o fato de ser jogado para debaixo do tapete não quer dizer que foi resolvido. Pode ser sustentado provisoriamente enquanto a parte que deseja justamente ao contrário, ou que a reprimiu, ou uma nova personalidade que assumiu esse controle, esse motorista, vai estar ali atenta. Essa parte pode sustentar isso. Mas toda aquela repressão fica ali armazenada, esperando o momento para que ela se manifeste, que ela atue. E é justamente essa parte reprimida que são as nossas sombras psicológicas. E essa parte reprimida pode ser uma parte reprimida semana passada, hoje de manhã, ano passado, no término de um relacionamento, quando saiu de uma empresa, quando fez uma escolha para qual curso seguir no vestibular, ou lá na infância. Então a sombra psicológica ela não nasce só lá na infância, ela nasce em qualquer momento. Qualquer momento que há uma repressão e uma dificuldade em elaborar a situação vivenciada. Naquele momento, a personalidade ela é criada ou, muitas das vezes, aí, dividida. Quando essa sombra psicológica, essa repressão, é lá no período da nossa infância, que é onde a maioria delas estão, é aonde que nós temos, então, a nossa criança interior ferida e reprimida. Por que a maioria está lá? Como nós abordamos aqui, né, quando eu trouxe essa abordagem nessa nossa discussão, nós podemos perceber que a sombra ela pode ser criada a qualquer momento. Qualquer momento, então, que haja uma repressão, uma não assimilação de uma situação, uma incompreensão. Caiu num dilema, está mal resolvido, não chegou num acordo interno, vira uma sombra. Por que a maioria está na nossa infância? Porque hoje, como adultos, com a capacidade, com a nossa experiência de vida, nós temos mais dados para elaborar uma situação. Não que estamos prontos para poder resolver todas elas de imediato. A gente acaba criando, sim, sombras hoje como adulto. Mas em porcentagem é menor porque é muito mais fácil você elaborar uma situação que você vivencia hoje, um conflito no seu dia a dia, do que quando você tinha 8, 7, 10 anos de idade. Porque ali não tinha essa bagagem de experiência, a estrutura psicológica estava em formatação, não tinha essa experiência. Então, tinha muitas outras variáveis em jogo. Por isso, a maior parte dos dilemas estão ali no período da infância, que é onde a criança interior ficou ali ferida ou não assimilou bem essas questões. Então, entramos nesse ponto principal, essa introdução, para que eu já comece a trazer alguns exemplos na prática. E por que quando acolhemos essa criança interior, e esse acolher não quer dizer mimar, passar a mão na cabeça, ser condizente com a situação, que muitas das vezes ela pode até ter errado lá na infância. Então a questão é da mesma forma que tratamos uma criança hoje. Não é só passar a mão na cabeça ou concordar com ela. É integrar. É integrar para que
tanto o adulto, seja o adulto expresso ou também uma parte do adulto reprimido, e essa criança, para que elas tenham objetivos em comum, que cada um entenda o seu outro lado e chegue em uma conclusão, em um acordo comum. Aí é onde as questões começam a ser resolvidas. Por isso que um processo terapêutico, né, a pessoa quando está fazendo um processo terapêutico, durante o processo ela começa a cair fichas, ela se comove, ela se emociona, porque ela tem esse encontro com essa criança interior. Ela começa a compreender, ou muitas das vezes a criança se manifesta. Quem já viu um adulto racional, com um conceito já formado, por algum gatilho ou por um estímulo de alguma situação, tem uma atitude totalmente infantil. Tem uma atitude infantil, faz uma pirraça ou age como uma criança. Quem agiu naquele momento? A criança que, normalmente ali, o que está o adulto consciente, racional, lógico, com seus conceitos, estava ali no volante, dirigindo. Ele cochilou, a criança veio e se manifestou. Fez a pirraça, esperneou, fez a atitude, daí a pouco a parte lá consciente, né, o motorista viu, opa, peraí, assume o volante novamente, e aí é aonde ela sente vergonha, sente culpa, né, vem a ressaca moral, nossa, que show que eu dei, não devia ter feito isso, nossa, falei besteira, nossa, falei bobeira. Ela mesmo se cobra o resultado. Não é assim na maioria das vezes? Por que que isso acontece? Porque é a parte consciente que tomou consciência desse movimento. Nesse momento que ela tomou essa consciência, aí vem essa culpa, essa ressaca moral, essa vergonha da própria atitude, e aí começa a se cobrar, começa a se punir, né? E a criança volta a ser reprimida novamente, né? E fica ali esperando o próximo momento. Está armada a confusão. Aí agora nós temos o adulto que se cobra, que tem vergonha das suas atitudes, que tem raiva de si mesmo. Nós temos a criança interior que experimenta tomar o controle e a força de uma criança que está fazendo pirraça. Você acha que ela vai... Né, como é que é na prática? Normalmente ela não vai falar assim, não, realmente tudo bem, né, você está certo, você tirou meu pirulito, você não me deixou expressar, não me deixou falar, tudo bem, eu vou ficar aqui, né, caladinho. Ela vai fazer mais pirraça. Você tirou o pirulito dela, ela vai gritar mais, vai ficar com raiva, ou ela pode até ficar caladinha. Mas se ela ficou caladinha, por quê? Por medo. Medo de apanhar, medo de ficar de castigo, medo da autoridade. Ou seja, ou ela vai ficar, na maioria das vezes, né? Isso não é algo... Né? Existem casos e casos. Mas quando essa criança é tolhida essa expressão dela, essa manifestação, ou ela vai ficar com mais raiva, vai aumentar a raiva dela e ela vai fazer mais pirraça e vai gerar mais revolta e mais necessidade de querer aparecer, ou ela vai ficar caladinha com muito medo da consequência, com mais medo ainda. Né? Isso acontece com a criança interior também. Ou ela vai ficar mais pé da vida com esse eu adulto que tirou esse controle e essa capacidade de manifestação dela, e aí ela vai ficar ali na espreita, porque na nossa consciência não tem cochilo, né? Ela não dorme, né? Vai cochilar aquela parte racional que está ali consciente, né? Porque ela está fazendo um esforço tremendo, um gasto de energia tremendo para poder manter esse controle ali. Porque ela, quantas personalidades ela tem que jogar concreto em cima para poder estar se atuando. Então essa tem um desgaste de energia muito grande. Essa aí, uma hora ou outra, ela dar uma vai dar uma cochilada ali. Agora as outras, que está morrendo de medo, que está morrendo de raiva, que está morrendo de injustiça, que está ali, cada vez que é mais reprimida, vai só inflando e aumentando tudo isso, essa tá de vigília. Mesmo se uma hora ela cansar dessa vigília e der uma cochilada, vai ter várias outras querendo manifestar também. Né? E a hora que a parte consciente baixar a guarda, e aí vem. E é por isso que é esse kamikaze louco na nossa vida prática. Né? A pessoa quer uma coisa, daí a pouco ela já não está com uma vontade totalmente diferente. É o dia da folga dela,
ela quer descansar e ao mesmo tempo ela quer arrumar a casa, e a outra personalidade quer fazer caminhada, a outra quer cochilar, a outra quer fazer exercício, a outra quer ler um livro, a outra quer... Ó, várias vontades para apenas um corpo se manifestar. E aí, aonde que na prática, o que que acontece? Independente da escolha que ela fizer, chega no final do dia, ela tá com aquela sensação de que fez tudo e não fez nada. Na maioria das vezes que não fez nada. Por quê? Porque de todas as personalidades aí, é uma que queria descansar. A outra queria trabalhar, a outra queria arrumar a casa, a outra queria sair, a outra queria ir pra balada. Então, uma ficou satisfeita. As outras ficaram insatisfeitas. Por isso vem aquela sensação de, poxa, eu fiz, mas não tá bom o suficiente. Né? Então, o jogo é compreender os motivos por que essas partes estão em desarmonia. Porque na prática, a ordem natural das coisas é o quê? É tentar ganhar no grito. E da mesma forma que ganhar no grito não resolve externamente, vamos pegar um conflito entre casal. Quem é mãe sabe disso. Né? Se está vendo lá os filhos, então lá são 4 crianças brigando, com conflitos entre eles. Cada um tentar ganhar no grito, não vai. Um pode até ceder por medo, mas ele não vai ficar satisfeito. Até quando esse medo vai ser suficiente para poder deixar ele ali sujeito àquela situação à vontade do outro? É igual um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele pode apanhar. Mas uma hora, quando essa dor doer bastante, ele pode revidar, ele pode morder. Então, da mesma forma, uma personalidade ela pode ficar quietinha por anos por medo. Medo de uma consequência, medo da autoridade. Mas até quando isso vai se sustentar? Porque o dia que a dor for maior que esse medo, ela age. E normalmente ela vai agir com toda aquela revolta, com tudo aquilo que foi reprimido. E essa é uma das causas que os nossos adultos estão cada vez mais pagando consequências com o nosso corpo. Porque quantas personalidades em harmonia existem ali dentro? Então, da mesma forma que é para solucionar uma situação externa, é a interna. Nesse exemplo que eu trouxe aqui da mãe. Enquanto todos estiverem ganhando no grito ali, tentando ganhar no grito, não resolve. O ideal seria o quê? Entra uma consciência consciente, nesse exemplo a mãe, né? Se ela der razão para uma dessas partes, as outras também vai ficar, poxa, tá puxando o saco do outro, ó, tá puxando o saco do meu irmão. Né? Como que a situação resolveria de forma equilibrada? Quando essa consciência consciente, ela não toma partido, escuta todos os lados, cada um expõe os seus pontos de vista, e mesmo que cada um não concorde, mas agora ele tem consciência do outro lado. E a partir do momento que cada um tem essa consciência do outro lado, elas já vão começar a refletir de forma diferente. E aí elas vão chegar em um acordo entre si. Independente para quem seja favorecido, mas as outras partes concordaram, mas não concordaram por medo, por busca de aprovação da outra parte, ou por injustiça, ou por raiva, ou porque se sentiu culpado achando que estava errado. Não. Elas concordaram, né? Cada um ouviu o seu lado, e aí chegaram num acordo comum. Aí é onde a situação consegue ser resolvida de forma equilibrada. Da mesma forma, é no nosso inconsciente. Se as nossas personalidades estão tentando ganhar no grito, dá problema. Se a nossa consciência consciente vem para apaziguar, mas está puxando sardinha para um lado das outras personalidades, a outra também não vai ficar satisfeita. E pouquíssimas pessoas se escutam. Quando vem uma vozinha, nossa, eu sou burro. Nossa, eu sou um idiota. Ou ela concorda com essa crítica e começa a se autopunir, sofrer com isso. Ou ela, não, eu não sou burro, eu sou capaz, eu vou. Né? E ela vai. Por que só fazer afirmações positivas resolve só até certo ponto? Essa afirmação positiva vai resolver se a outra parte, né, veio a vozinha, nossa, eu sou burro. Aí já vem logo a parte consciente, não, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou capaz, eu consigo. Né? Se a outra parte, que achava que era burro, não, realmente eu sou
eu sou capaz sim. Ela entende, cura aquilo que fez com que ela se sentisse incapaz, inferior, aí está resolvido. Agora, se fica só aquela repetição, tentando ganhar no grito, é onde vem os resultados provisórios. A vozinha parou de mandar mensagem positiva, a parte racional parou de falar que é capaz, aí vem a outra criança interior e puxa o tapete. E essa criança interior que fala que é incapaz, que é burra, que não é boa o suficiente, não é que ela quer ver o circo pegar fogo. Muitas das vezes, dependendo do trauma, pode até ter gerado essa consequência. Mas trazendo aqui uma situação para a gente ilustrar como que seria a forma equilibrada. O ideal seria o quê? Em vez de ganhar no grito, não, eu sou capaz sim. É se perguntar, por que eu sou burro? Por que eu sou incapaz? Por que eu acredito nisso? Aí deu voz para essa criança interior. Aí ela está tendo oportunidade de se expressar. E aí ela vai trazer a origem desse problema. Ah, porque eu não fiz nada que presto, porque minha mãe nunca deu ideia para as coisas boas que eu fiz, porque minha mãe só elogiava o meu irmão e não me elogiava. Ah, porque eu tomei bomba na escola e minha mãe me deu uma bronca tremenda. Olha a dor dessa criança, né, interior. Então ali ela se sentiu inferior ao irmão, ou sentiu incapacidade, ou sentiu culpa porque não supriu as expectativas da mãe, ou porque não passou de ano, ou porque a mãe faleceu num período que ela acreditava que estava chateada com ela. Olha quanta dor e quanto sofrimento ali nessa criança, que fez com que ela acreditasse que ela é incapaz, que ela é aquilo, isso e aquilo. Então essa criança, quando ela faz essa crítica, ah, eu sou burro, eu sou incapaz, nesse momento, não é que ela está querendo diminuir as outras personalidades ou se diminuir. É como se fosse um pedido de socorro. Porque naquele momento que ela sentiu aquela carência, aquela rejeição, aquela desaprovação, aquele momento na infância, muitas das vezes ela sofreu calada. Ela não teve com quem expressar. Ela não teve com quem falar esse apoio, com quem pôr para fora. E aonde isso ficou reprimido. E se nem as outras personalidades a entendem, como que o mundo lá fora vai entender? É aonde que o sofrimento fica em silêncio. É aonde que a pessoa vai sofrendo por anos sem nem saber o porquê que sofreu. Porque quem está sofrendo é a criança interior. E quem vai imprimir esse sofrimento, porque essa carência, essa mágoa, essa tristeza, essa rejeição, essa frustração, essa incapacidade, tudo isso está na estrutura psicológica dela. Está na consciência dela. Quem vai imprimir essas informações como uma sensação no corpo físico é o nosso cérebro, que vai fazer uma bioquímica que vai disparar na nossa corrente sanguínea, que nós vamos sentir isso no nosso corpo físico e vamos chamar de tristeza, de depressão, de carência, de rejeição, de raiva, de medo, de frustração. Então, quem vai sentir isso é o corpo. Lembra lá do exemplo do ônibus? Quem vai pagar pato é o corpo. E a parte racional que está dirigindo o veículo não vai nem saber de onde é que está vindo esse turbulhão emocional. Nossa, eu estava tão bem agora, daí a pouco comecei a ficar triste, deu vontade de chorar, não sei nem porquê. A pessoa nem sabe de onde que está vindo. Porque quem está sofrendo é a criança interior. É a parte que foi reprimida. E a parte racional está tão ocupada assumindo o controle, ou buscando os seus objetivos, ou ocupada com aquilo que o mundo lá fora nos coloca para ficarmos ocupados, seja com o próximo capítulo da novela, com o que vai acontecer, com ter que arrumar mais dinheiro para pagar as contas, para poder me adequar à questão da moda, com a exigência do mercado. A pessoa está tão ocupada nesse movimento que vai só reprimindo ainda mais essa criança interior. E quando ela dá lapso desse pedido de socorro, desse pedido de ajuda, entra logo a nossa razão justificando ou com as nossas ocupações diárias, que vai reprimir ainda mais. Só que o sentimento está lá e ele é expresso num corpo só tem um corpo físico para poder expressar tudo isso que está ali dentro. E aí é onde que a pessoa vaza esses movimentos, esses sentimentos, sem nem saber o porquê, ou vai buscar justificativas no que está acontecendo agora. Então a criança interior deu o gatilho, o cérebro imprimiu essa bioquímica no corpo, a pessoa ficou triste. E aí ela não sabe que essa tristeza é lá de 8 anos de idade,
E aí ela vai buscar o quê? Com a parte racional, com os dados de informações que ela tem, ela vai buscar justificativa agora. Opa, tô triste agora, por que eu tô triste agora? Ah, é porque meu time perdeu. Ah, é porque fulano não me deu um elogio. Ah, é porque eu não consegui o dinheiro para pagar a conta. Ah, é porque eu não emagreci o tanto que eu queria emagrecer. Ela vai buscar justificativa com os momentos atuais, com o que ela está observando agora, para justificar essa emoção, que talvez pode ser um gatilho inconsciente lá de trás dessa criança interior. Por isso que não resolve com os movimentos apenas externos. Porque se a pessoa não cura essa criança interior, o que ela vai fazer? Ah, beleza, eu fiquei triste agora, ah, é porque eu não emagreci. Então deixa eu continuar buscando para emagrecer. Ou porque eu não consegui tantos likes, ou porque eu não consegui fazer tal coisa, ou porque eu não consegui a quantidade de dinheiro, ou porque eu não consigo o relacionamento. E aí ela vai buscando, então, já que ela sentiu isso agora, ela identificou que é desse movimento, ela vai buscar o quê? Fazer mais para ver se resolve isso. Por isso que curar a criança interior é um assunto de extrema importância para resolver as questões na vida. Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo buscando as justificativas agora. Ou seja, está procurando algo aonde ela não perdeu. É a mesma coisa que a pessoa perdeu a carteira lá no trabalho e está procurando a carteira em casa. Ela vai procurar, vai procurar, vai procurar, vai revirar a casa de cabeça para baixo e não vai achar. Ela vai ficar cansada, vai ficar com a falsa ilusão de que está tentando, mas na prática ela não consegue encontrar a carteira, porque não foi ali que ela perdeu. Da mesma forma, as pessoas que buscam a felicidade nos estímulos espertos e nos estímulos externos de coisas que aconteceram agora, ela vai dar voltas, 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 vai ficar cansada, vai ficar com a falsa ilusão de que está buscando essa solução e não consegue o resultado, porque não foi aí que ela perdeu. E é por isso que esse resgate dessa criança interior é tão importante. Porque é ali que mora o núcleo central do desequilíbrio aí que as pessoas vivenciam hoje. E como na nossa consciência o tempo não é da mesma forma que corre de forma linear para nós, né? Tanto é que a dor está lá. De uma coisa que aconteceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. A pessoa fala, ah, não, mas já passou, já perdoei, já esqueci, né? Isso aí já foi, né? Já foi com a nossa consciência racional dual aqui da nossa terceira dimensão, onde o nosso tempo corre de forma linear. Realmente, aquela tristeza que você sentiu com 8 anos, seu corpo já expurgou ela. Porque a tristeza é o quê? Uma bioquímica que seu cérebro vai fazer, vai disparar na sua corrente sanguínea, vai mudar a sua fisiologia, a sua sensação física, biológica. Né? Uma hora você vai expurgar isso. Né? Seja na urina, seja nas fezes, seja na desintoxicação que você fizer, isso vai. Só que o cérebro só imprimiu o que está lá na consciência. É a mesma coisa que você fazer uma formatação no seu computador, você mexe só no seu arquivo físico. Só que o vírus está lá na nuvem ou está na internet. Você conecta o computador, clicou lá no link da internet, ao vírus baixando o seu computador de novo. Né? Ou seja, não vai resolver. Então, da mesma forma, é na nossa consciência. Essas emoções em desequilíbrio que estão na nossa consciência, por isso que não resolve. E fica com a falsa ilusão que já passou. Porque no nível físico realmente já passou. O corpo pegou e expurgou. Mas se lá na consciência isso não está bem elaborado, não está bem aceito, bem resolvido, é onde daí a pouco o seu cérebro vai criar uma nova bioquímica e você vai estar triste de novo. Só que aí vai estar triste com o quê? Com os gatilhos do que está acontecendo agora. Que aí é porque o time perdeu, porque o marido não fez o elogio, porque não conseguiu o dinheiro, porque não bateu a meta no trabalho, porque o filho fez uma pirraça, porque não conseguiu engordar, ou não conseguiu emagrecer, ou não conseguiu comprar o objeto tal. E aí vai estar essa tristeza ali. Ah, tá, eu tô ficando triste toda hora por causa do meu time. Vou mudar de time. Mas não curou a criança inferior que está lá sofrendo? Daí a pouco essa tristeza, esse sofrimento vai em um outro movimento. Por isso que os padrões vão se construindo. Por isso que a pessoa vai fazendo as mesmas escolhas.
ou quando busca fazer de forma racional algum movimento físico, buscando uma solução, daí a pouco vai mudando só os personagens. Quem aí já tentou trocar de emprego, já tentou trocar de cidade, já tentou trocar de relacionamento, já tentou trocar de time, já fez qualquer movimento e vai trazendo os mesmos personagens, as mesmas situações. Muda de casa, atrai o mesmo vizinho para poder reviver os mesmos traumas. Sai da casa dos pais, busca um casamento para parar de sofrer com aqueles movimentos que sofria com os pais e começa a reviver os mesmos desequilíbrios emocionais com o marido, com o filho. Sai do emprego, vai para outra atividade totalmente diferente e encontra os mesmos problemas no outro lugar. Muda de cidade, muda de estado, muda de país e continua persistindo. Porque a criança interior, boa parte, né? Quem acompanhou do comecinho aqui viu que pode ser alguma coisa que surgiu recentemente, mas a maior parte acaba lá nessa criança interior. Né? Então, por isso que autoconhecimento, assunto sobre as sombras psicológicas, né? Muitas pessoas acham, isso é papo de psicólogo. Não é. Isso é um assunto que deveria ser explicado na escola. Poderia ser ensinado de berço. Porque entender a nossa estrutura psicológica é de extrema importância. Porque tudo na vida, vocês podem perceber que eu trouxe vários exemplos, né, e poderia trazer muito mais, e vocês viram que os exemplos que eu trouxe são questões totalmente diferentes. É emagrecer, é engordar, é o trabalho, é a questão profissional, é o corpo, é bater uma meta, é qualquer que seja o objetivo. E todos voltaram para o mesmo núcleo, curar a criança interior. Então, assuntos sobre entender a nossa estrutura psicológica, ou fazer um processo de autoconhecimento, ou uma terapia, isso não é coisa de doido. Né? Muitas pessoas tinham um conceito de a terapia só precisa de terapia quem é doido. Não. Terapia é uma forma de você curar internamente, é você fazer esse ajuste internamente. Assunto sobre a estrutura psicológica não é assunto de psicólogo. Né? Tem vários materiais aí numa linguagem para você no seu dia a dia. Né? Então você não precisa ser um psicólogo para isso. Eu mesmo não sou psicólogo. Né? Consegui encontrar esses conhecimentos aí. Tem em livros, tem em cursos, tem em meditação. Você meditando e começando a se questionar, tudo isso são formas de você entender o mesmo assunto. Então, essas racionalizações que é para coisa de doido, eu não preciso de terapia, é assunto de psicólogo, são só justificativas racionais que parte da nossa consciência vai trazer ou para gerar mais repressão nas outras partes, ou até como forma de fugir da dor, porque essa parte ainda não tem consciência que isso, por ser uma novidade, ela não tem consciência de que isso é algo que vai trazer um benefício para ela. Talvez até então ela acreditava que isso era só cutucar a ferida, para gerar mais sofrimento. Então a consciência, parte racional que traz essas justificativas, não é alguém ruim que está querendo sofrer mais, muito pelo contrário, está querendo buscar fugir dessa dor. Ela quer interromper essa dor. Só que a única forma que ela entende é essa. Por isso que disseminar esse assunto de trazer à consciência essas informações é de extrema importância para a pessoa saber que esse assunto não é gerar mais sofrimento, é muito pelo contrário. É para curar esse sofrimento. Reprimir é uma falsa ilusão de solução, porque jogar concreto não quer dizer que resolveu. Tá ali. Pelo contrário, o concreto vai pressionar mais. Né? E uma hora ou outra acaba vazando. Né? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de abordar com vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, pode deixar aqui as perguntas aqui que eu vou interagindo com vocês também. Tá? Deixar algumas dicas para as pessoas, né, principalmente quem está tendo esse primeiro contato e quer aprofundar nesses temas, tá? Deixar de dica para vocês aqui. No meu perfil do IGVT do Instagram tem muitas aulas gravadas, tá? Tem muito conteúdo. Tem um canal no YouTube também, mas no Instagram está mais completo, tá? Então é só vocês conferirem minhas postagens, tem muito conteúdo ali
que permite a gente compreender essa estrutura da nossa consciência. Eu tenho vários assuntos ali sobre destino, livre-arbítrio, sombras psicológicas, tem aulas sobre as emoções. Então tem várias aulas e vários conteúdos ali que vão direcionar para a gente saber como que funciona a natureza das nossas escolhas. Tá? Tem aulas também com vários convidados, outros profissionais, pessoas bacanas que têm um trabalho maravilhoso também, que tem muita sintonia com o meu trabalho. Então tem essa oportunidade de trazer esses conteúdos também. Então tem muita coisa bacana lá já gravada. Tá? Quem quiser aprofundar, tem a plataforma Criando Destino, que essa plataforma Criando Destino foi uma iniciativa que eu tive durante a pandemia, de trazer conteúdos numa linguagem mais aprofundada e numa linguagem, numa forma ali linear, seguindo uma linha de raciocínio. Então tudo que eu venho falando ali no Instagram tem de uma forma mais aprofundada dentro da plataforma Criando Destino, que eram encontros com aulas ao vivo, que eu fazia 2 aulas por mês, seguindo essa linha, e subia a gravação para essa plataforma fechada, que chama Criando Destino. Tá? Depois, devido à questão de agenda, eu não estava conseguindo fazer essas aulas ao vivo. Então eu dei uma pausa nessa plataforma Criando Destino, que a pessoa pagava uma assinatura mensal para ter acesso às aulas gravadas e também para poder participar das aulas ao vivo. Então eu dei uma pausa nesse trabalho por enquanto e deixei apenas um único valor fixo lá onde a pessoa consegue ter acesso a todas as aulas já gravadas. Está disponível então, quem quiser conhecer, consegue acessar até por 7 dias gratuitos, quem quiser conhecer, ver o conteúdo que está lá, o link fica na bio do meu Instagram, tá? Chama Criando Destino. Tem as aulas então gratuitas gravadas. Quem quiser uma forma, quem já conseguiu identificar alguma questão, a origem dessa dor, desses traumas, tá? E quiser curar essas questões internas, a dica que eu deixo são os encontros gratuitos sobre o Conversando sobre HQI, que é a técnica, a ferramenta que nós utilizamos para trabalhar essas questões internas. A HQI ela é uma metodologia, tá? É uma ferramenta, uma técnica de autocura consciente, onde a própria pessoa consegue fazer essas eliminações sem a dependência do terapeuta. Tá? Então, a HQI, de forma resumida, é essa técnica que nós utilizamos e trabalhamos. Então, a HQI é essa ferramenta. Aqui eu fiz um breve resumo, mas ela é muito mais do que isso, né? É uma extrema oportunidade de crescimento e mudança em todas as áreas da nossa vida. Então, permite também reverter doenças, seja comportamentos, padrões mentais e emocionais, vícios, compulsões, pode ser aplicada a qualquer mudança de realidade. Tá? Então, quem quiser conhecer, eu vou ter um encontro no dia 20 de outubro, às 20 horas. Vai ser um encontro gratuito, online e em plataforma fechada. Então, quem quiser conhecer a técnica, tá? Já pode participar desse encontro. Lá eu vou trazer todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, por que funciona, discussão de alguns casos. Tá? Então vocês podem trazer as questões de vocês para a gente discutir nesse encontro. Que tipo de trauma, que tipo de situação está relacionada com essa situação que você esteja vivenciando e como a HQI pode te ajudar a reverter essa situação. E no final do encontro eu já vou ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Tá? Então quem quiser participar, o encontro é gratuito. Eu estou deixando sempre o link nos meus stories, onde você clica, já vai falar direto comigo no WhatsApp e pode fazer a inscrição. Tá? Quem estiver assistindo a gravação dessa live depois do dia 20 e perdeu esse encontro, é só me acompanhar nas minhas postagens para ver quando vai ter o próximo Conversando sobre HQI. Tá? Não, pessoal, desculpa que é dia 20. Dia 20 não é o Conversando, não, errei as datas aqui. Esse Conversando vai ser dia 18, tá? Só corrigindo. Dia 18 é um encontro gratuito conversando sobre HQI. No dia 20 eu vou dar início ao curso de HQI, que aí é um treinamento de 16 horas, onde o aluno aprende a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Tá? Então o curso inicia dia 20 de outubro e o Conversando sobre HQI, que é um encontro gratuito, é no dia 18. Tá? Outro recadinho. Amanhã nós vamos ter uma super live, tá? Com a participação da Eliane Xavier, com o Mário Jorge e com o Dr. Francisco de Biasi, onde a gente vai bater um papo super legal sobre consciência. Tá? Vai ser amanhã no Instagram também, às 20 horas. Deixa eu ver se tem mais
algum recadinho aqui para vocês. Hoje eu vou ter uma entrevista no canal do YouTube, no canal Consciência Próspera, onde eu vou estar tendo uma entrevista aí até sobre HQI também. Quem quiser participar, tá convidado, canal Consciência Próspera. Então, amanhã super live. Hoje às 9 horas a entrevista. Dia 18, o Conversando sobre HQI, tá? Que é um encontro gratuito. Tá? Então, hoje eu percebo que muitas pessoas têm resistência em participar desses encontros gratuitos, que acham que vai vender alguma coisa, vai dar vai ficar enrolando ali para poder vender alguma coisa no final. Tá, pessoal? Não pode ficar tranquilos, podem participar, que não vai ter nenhuma pegadinha, nada para vender. O encontro é para falar sobre HQI, para falar sobre a metodologia, já para ensinar por que funciona, discutir com vocês as questões que vocês trouxerem para essa discussão, tá? E já vou ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Então, quem quiser participar, pode participar sem medo, que não vai ter nenhuma venda, até porque não é a nossa forma de trabalho, não trabalho dessa forma. Todo mundo que já me conhece aqui, o meu produto que eu tenho, que é o atendimento individual e o curso que vai iniciar no dia 20. Então, já está vendido, né? Então, não precisa ficar com receio de participar, achando que vai ter alguma questão para poder empurrar no final, não tem. Então é o nosso trabalho, é a forma de levar HQI, o conhecimento para mais pessoas, para que vocês já consigam já praticar, já vão sair do encontro já com a ferramenta, já para poder eliminar os padrões emocionais. Então é um encontro super legal, em plataforma fechada, quem quiser participar, só se inscrever. No dia 20 é o curso, quem quiser interesse saber mais sobre como montar esse autotratamento completo. Vou iniciar a nova turma agora no dia 20, tá? Quem quiser saber informações, só me chamar no privado. E atendimentos individuais, quem tiver interesse também em participar, é só me chamar no privado também. Deixa eu acompanhar aqui. Pessoal, parece que teve algumas perguntas aqui. Deixa eu acompanhar aqui. Quem quiser ir escrevendo, tá, pessoal? Pode colocar aqui que eu vou interagindo com vocês. A nossa criança interior nos acompanha no nosso desenvolvimento quando olha para o problema. Quando olha para os problemas, consigo cuidar da criança. Exatamente. É olhar para essa criança interior, né? É acolher, não é reprimir, tentar ganhar no grito, aquilo que nós falamos, que eu falei aqui no nosso encontro, né, de hoje. A diferença em ganhar no grito, né, de ressignificar ou tentar se convencer. Da mesma forma que não funciona nos movimentos externos, também não vai funcionar para o nosso movimento inconsciente. Tá? Deixa eu ver aqui. Outra pergunta, Maria Antônia. O encontro é perfeito, já fiz 2 vezes e farei de novo, pois a cada vez que aprendi algo novo, recomendo novamente. Gratidão, querida. Maria Antônia já participou do nosso Conversando sobre HQI. Tá? Inclusive, quem já participou dos outros encontros, quiser participar, tá? Vai ser muito bem-vindo, pode participar quantas vezes quiser. É só fazer inscrição comigo lá no Instagram, beleza? Se alguém quiser fazer mais perguntas, pessoal, pode ficar à vontade. Se alguém quiser participar ao vivo comigo aqui, manda aí a solicitação de participar ao vivo. Pode fazer sua pergunta aqui, quiser trazer alguma questão para a gente discutir, talvez fazer alguma reflexão em cima, quiser compartilhar, pode ficar à vontade, pessoal. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta. Pessoal, eu li 2 aqui, mas caso alguém tenha feito alguma pergunta que eu não vi, passou batido, tá? Pode ficar à vontade aqui em mandar aqui que eu vou respondendo. Bom, eu acho que eu respondi todas aqui. Se tiver passado batido, só me sinalizar aqui ou deixar nos comentários. Quem estiver assistindo a gravação, tá? Pode deixar também lá nos comentários. Opa, Elvésio, olá Elvésio, meu querido amigo, quanto tempo? Elvésio deixou uma pergunta aqui também, deixa eu ver. Como adiantar a expressão ou ação de uma personalidade negativa? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, acho que eu não entendi direito a pergunta, Elvésio. Como adiantar a expressão ou ação de uma personalidade negativa? Elvésio, eu não entendi sua pergunta. Depois, se você puder refazer ela aqui embaixo, que eu não entendi.
Seria como adiantar a expressão de uma personalidade negativa? Ver se talvez o corretor é adiantar. Aí é que eu só não entendi. Aí você só coloca aqui por gentileza que eu respondo aqui para você. Deixa eu ver aqui, Maria Antônia. Escutar a criança é fazer perguntas a si mesma? Alguma dica quando a formulação dessas perguntas? Uma boa pergunta, Maria Antônia. O primeiro passo é perguntar, é buscar compreender. Porque essa criança interior, quando nós temos várias vozinhas internas, né, que vão ali dar um pitaco, vão dar ou vai fazer muitas das vezes alguma crítica, né? E por pior que seja essa crítica, essa personalidade que está trazendo esse questionamento, ela tem o seu motivo em comum, né? Ela tem a sua razão para isso, independente se está certo ou errado. A gente não vai fazer essa distinção de certo ou errado, de bom ou mal, de ruim ou de positivo ou de negativo. A gente vai buscar o quê? Compreender. Porque por pior que seja, ela teve algum motivo que levou ela a tal. Então, quando ela vem com essa crítica, normalmente ela está tentando ou um pedido de socorro ou reforçar o que ela sofreu, talvez porque ela está presa naquele ponto de vista. Então, quando a gente, na maioria das vezes, a gente acaba ganhando grito, né? A gente fala, não é assim, é ao contrário, eu vou fazer tal coisa assim. Então, não é que tenha que fazer ou deixar de fazer, e buscar compreender, né? E a pergunta, né, como você colocou aqui, a pergunta é uma das dicas principais. É buscar compreender, sem julgamento, sem raiva, sem culpa, sem angústia, sem mágoa, sem rancor, né? Claro que na prática isso acaba sendo complicado, porque aí entramos em outro ponto interessante. Nós temos o que passa pelas nossas escolhas são dois mecanismos principais, que é razão e emoção. Por isso que muitas das vezes nós até já compreendemos uma situação, nós já temos um conceito fixado, formado, mas muitas das vezes não conseguimos mudar a atitude ou acabamos agindo por impulso. Por quê? Porque aí entra o outro mecanismo que é a emoção. Então a pessoa já entendeu, eu tenho que perdoar, já entendi o lado do outro, mas não consigo pôr isso na prática. Por quê? Porque aí vem a mágoa, vem a raiva, vem a angústia, a tristeza, a injustiça, vem esses sentimentos que vão influenciando. Por isso que muitas das vezes é difícil pôr na prática aquilo que a pessoa já compreendeu, por causa do desequilíbrio emocional. E é aí que entra a HQI também como uma ferramenta para poder ajudar. Por que muitas das vezes nós conseguimos compreender a situação do outro com mais naturalidade do que a própria pessoa? Porque nós não temos um vínculo emocional com a situação que ela vivenciou. Quando nós temos dificuldade de empatia, de compaixão com o outro, é porque estamos envolvidos emocionalmente. Ou transferindo alguma questão mal resolvida aqui dentro. E a gente acaba tomando partido da dor do outro. Por isso que acaba ficando difícil. Mas se você não tem nenhum envolvimento emocional, você vai ver que é tranquilo você lhe dar um conselho, compreender, ver o outro lado da história. Não é assim? Por que conosco é difícil? Porque estamos envolvidos emocionalmente. Olha uma situação, se você vê ali uma criança que caiu no chão de bicicleta e ralou o joelho. Se a pessoa é nenhum parente seu, você não tem nenhum vínculo emocional, você vai ali tranquilo, de forma neutra, né? Você vai lá, vai conseguir levantar ela do chão, vai lá passar um curativo, vai conseguir socorrer tranquilo, né? Não tem nenhum envolvimento emocional. Agora, vamos supor que essa criança seja o seu filho. Já tem um vínculo emocional, talvez já tenha a culpa da vez de que deixou ela cair outra vez, e aí já acessa esse tanto de coisa, já vai no desespero e já vai tentando resolver aquela situação, né? Ou então, vamos supor, a criança não é nenhum parente seu, mas você já caiu várias vezes de bicicleta, não teve ninguém para te ajudar, para te acolher, você sofreu ali, sentiu abandonado, desamparado, você vê o outro caindo, já está te remetendo à sua dor. Aí você já vai ali pela emoção fazer e tal, aquele movimento. Percebe como que o que atrapalha o movimento, a expressão, é sempre algo interno. Na maioria das vezes, algum desequilíbrio emocional. Então, por isso que é difícil na prática de ouvirmos a nossa própria vozinha interior, de buscarmos entender, né? Por causa desse movimento emocional. Então, aí que entra a HQI, né? Você pode utilizar. Então, antes de tentar elaborar qualquer conceito, quem já conhece a técnica, né, a dica que eu já deixo é: identificou um desconforto emocional, já usa a técnica, já vai eliminando.
que aí você vai estar neutro, cada vez mais neutro e mais capaz de avaliar essa situação sem nenhum envolvimento emocional. Então, a sua capacidade de entrar em julgamento, de racionalizar, de justificar ou de sofrer com o movimento já vai reduzindo. Então, você vai ter mais capacidade de se ouvir e compreender essas questões. Ok? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Elizabeth. Ei, Elizabeth, tudo jóia? Deixa eu ver aqui a pergunta da Elizabeth. Sem uma relação, o casal conversa sobre contas, por exemplo, e o homem responde de forma grosseira e a mulher se cala. Tem a ver com a criança interior ferida? Sim, pode ter sim. No caso aqui das duas crianças interior, né? Então, aqui não vou, né, rotular aqui nenhuma situação, tá? Estou só levantando algumas hipóteses para ilustrar que cada caso vai variar de uma situação para outra, tá? Então, não é que eu estou trazendo algum exemplo aqui que toda situação vai ser igual essa, né? É imutável, não, que vai depender de muitas variáveis no histórico individual de cada um, tá? Mas pode sim haver com a criança interior. Se ela se calou, pode ser, ou ela, né, por isso que eu estou falando, várias possibilidades. Pode ser que ela achou esse movimento melhor para não render, para não, né, para não ter um conflito maior, ela ficou calada para evitar. Se foi uma questão, por isso que não é o fazer ou deixar de fazer. Você sempre vai avaliar como você se comporta perante a situação. Se ela se calou perante a crítica do outro, né, e ela está tranquila com isso, beleza, talvez ela entendeu que esse movimento seria o melhor ela se calar. Agora, se ela se calou, mas está sofrendo por ter ficado calado, então aí tem coisa. Então, essa criança interior, ela pode se atuar tanto na pessoa que ficou calada, ou também na pessoa que retrucou, que revidou, né? Porque podemos ter uma situação de uma criança interior que foi muito reprimida, que teve falta de expressão, e ali ela entende que ela tem que ficar calada e ela não tem o direito de voz. Então, qualquer atitude onde ela envolve essa discussão, esse movimento, ela fica calada revivendo essa dor lá de trás. Então, nesse movimento, nesse exemplo, nessa situação, ela pode ter ficado calada para reviver a falta de expressão dessa criança interior lá. Ou podemos também um outro cenário, aonde essa criança ficou calada, só que em vez de ter gerado medo, gerou revolta. É aonde que entra igual aquele exemplo, né? Que aí a pessoa vai lá e age por impulso, pode ter alguma atitude agressiva para se defender. Então talvez ela não está se defendendo dessa crítica de agora, seja das repressões lá de trás, né? Então foi até interessante essa pergunta, porque aqui a gente pode analisar como que essa criança interior ela pode se manifestar em vários movimentos até distintos um do outro, seja se calando ou seja falando. Então ela pode ter falado porque justamente foi reprimida, ou ela pode se calar porque foi reprimida. E aqui, mais uma vez, não existe certo ou errado. O equilíbrio vai estar quando ela fala ou fica calada por uma escolha em harmonia com todas as personalidades. Como é que eu vou saber disso? Se isso não vai te gerar nenhuma consequência negativa ou nenhum incômodo por falar ou por ficar calado. Se você falou ou ficou calado e viu que isso foi uma escolha consciente, equilibrada e você não sofreu com a sua escolha, beleza, tem boa chance aí de estar tranquilo, está bem resolvido. Agora, se falou ou se ficou calado e está sofrendo com culpa por ter falado, ou com raiva de si mesma por ter ficado calado, ou com medo que fez com ficar calado, aí tem coisa aí para poder dar uma investigada para encontrar. Beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Agora entendi a sua pergunta. Expressão numa escolha. Como acelerar ou virar a direção do ônibus, né? Aí voltamos nessa questão. Agora sim entendi a pergunta, querido. Gratidão. Como saber se aí está bem de mão dada com essa pergunta da Elizabeth aqui, né? Como eu vou saber se eu acertei ou se eu errei nas minhas escolhas, né? Aí que entra a questão, né? Não existe certo ou errado, até porque até quando nós erramos, lá na frente vai ser
uma forma de aprendizado também. Nós vamos acabar aprendendo com isso. Eu sempre trago essas reflexões aqui nos nossos encontros, né? O universo ele caminha para a evolução sempre, seja pelo amor ou seja pela dor, mas de todo jeito vai, né? Então errar é uma forma também de aprender, né? Não tem certo ou errado. Acontece que nós podemos aprender com menos sofrimento, né? Então, se saber qual é a escolha certa, se é virar ou se acelerar, a gente vai olhar sempre se eu estou bem com essa escolha minha. É igual aquele exemplo, a pessoa está de folga, aí vem aquele milhões de vontade, né? Vou arrumar a casa, vou fazer caminhada, vou ver um filme, vou dormir, vou descansar, vou aproveitar e fazer uma faxina na casa. Ó, várias escolhas. Cada uma dessas personalidades aí tem o seu motivo para aquilo. Se você escolheu uma delas e chegou no final do dia, falou, vou escolher descansar. Chegou no final do dia, você descansou, se olhou para trás, viu como é que foi seu dia? Ah, legal, descansei, não arrumei casa, não li livro, não vi filme, não fiz caminhada, mas eu estou bem com o meu descanso que eu fiz. Né? Isso vale para qualquer, estou trazendo aqui a escolha de descansar, mas pode ser para qualquer uma das escolhas. Se você chegou no dia, depois ou no final da sua escolha, você viu que ficou bem consigo mesmo, independente da escolha que fez, aí legal. Aí é onde você está escolhendo, aprendendo e vivenciando pela fluência, pelo amor, sem sofrimento. Agora, se viu, escolhi descansar. Aí vem a vozinha, nossa, mas você é um preguiçoso, né? Aproveitar o dia da folga e arrumar a casa, e aí vai ficar, o que adiantou descansar com a casa nessa bagunça, né? Ou o que adiantou você descansar e não ter lido um livro, né? Ou ter estudado, ou ter um momento de lazer para ver um filme. Nossa, aí só fica dormindo e não vê filme. Ó, tem incômodo, né? Então tem autocobrança, então essas outras personalidades não ficaram de acordo com essa escolha. Então tem alguma coisa ali por trás, né? Isso é importante eu checar. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Elvis também colocou aqui, ó. Na direção da moto, onde duas personalidades estão em conflito, como me adiantar a essa escolha de virar à direita ou à esquerda? Ó, como me adiantar também é um ponto interessante, né? Nós podemos trabalhar de forma preventiva. Se eu já me conheço, se eu já conheço as minhas... que aí nós entramos numa outra discussão também muito interessante, que eu gosto pra caramba, né? E tem até muito conteúdo sobre isso, que são os destinos, né? As escolhas. Nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, como probabilidades, como possibilidades. Para que ela vire uma probabilidade e se manifeste na minha vida, vai passar pelas minhas escolhas. Quando eu me conheço internamente, os meus gatilhos internos e também conheço a minha história e já sei aonde isso pode influenciar e que dessas escolhas qual caminho seguir, eu posso trabalhar de forma preventiva, né? Compreender as infinitas possibilidades e tudo aquilo que está por trás das minhas escolhas, que vai ditar qual caminho com a maior possibilidade de fazer escolhas, né? Por isso que tem muitas pessoas que são taxadas até como vidente, né? Porque ela pode ela tem compreensão, vamos supor, uma pessoa que estuda muito o mercado financeiro. Quanto mais capacidade de informações ela tem para estudar o mercado financeiro, né? Ela já sabe a tendência de mercado e todas as outras variáveis que vai influenciar numa possível realidade, ela já tem uma porcentagem maior de acerto ou de erro e até consegue se prevenir a uma situação que possa vir a acontecer. Tal país entrou em guerra. A possibilidade dali, então, gerar uma instabilidade financeira é maior. Então, não vou investir aqui, vou investir aqui. Uma pessoa que não sabia dessa tendência, essa possibilidade de estourar uma guerra de tal situação, vê a outra que acertou e fala assim, nossa, esse cara previu o futuro. Como é que ele sabia? Não é que ele previu o futuro, ele tem maior capacidade de informações ali, que ele estudou, que ele pesquisou, que ele viu a tendência, ele montou um cenário mais provável. Se já começaram a brigar, se já tem uma tensão, uma possibilidade de estourar uma guerra, é maior, a chance de dali ter um problema de um prejuízo em um investimento em tal situação é maior. A pessoa que não sabia dessa possibilidade de guerra nem nada e vê que o outro acertou,
pode falar que o outro previu o futuro. Mas ele não previu. Ele tem capacidade ali, o quê? De avaliar a maior probabilidade das possibilidades. E isso vale para as nossas questões também. Se eu conheço internamente quais são os meus gatilhos. Ah, tá. Se eu sou uma criança interior que foi muito influenciada por medo, né? Medo de consequência, medo de errar, medo de fazer tal coisa, então a chance de deixar de fazer uma situação, se posicionar perante um movimento é muito maior. Então, já entendendo isso, semana que vem vou ter uma oportunidade de emprego, uma entrevista, né? Se eu já conheço o meu histórico e já sei que tem muito medo, então a chance de ficar calado e sentir pressionado, reprimido e de ficar caladinho na entrevista e não me destacar perante os outros concorrentes é muito maior, né? Então, já entendendo isso, o que a pessoa pode fazer? Ela pode trabalhar de forma preventiva. Vou trabalhar os meus medos. Quem conhece HQI já vai levantando fatos aonde vivenciou medos, usa a técnica, elimina essa situação, e agora ela já tem uma chance de fazer uma escolha consciente lá na frente. Então a escolha dela ali já pode ser de uma forma preventiva, ela já pode trabalhar antecipadamente essas situações que pode gerar um conflito lá na frente. Claro que a pessoa não pode ficar muito paranoica nessa questão, né? Senão ela já começa ser influenciada pela ansiedade. É sempre achar o caminho do mês. Não é aquela pessoa que fala, então agora eu vou ficar estudando todas as minhas possibilidades lá na frente, ela nem vive o agora, né? Aí ela começa a ser influenciada pela ansiedade. Então a ideia também não é nem ficar vivendo presa no passado, deixando de viver agora só por causa das influências do passado, como também não é interessante ficar só tentando prevenir e controlar o futuro, né? Então é achar o meio termo, o caminho do meio. Beleza? Deixa eu ver aqui se teve mais perguntas. Elizabeth perguntando, e se a mulher fica com raiva, chateada, tem a ver com uma criança interior? Uma outra dica, né? Toda vez que tiver qualquer incômodo perante os movimentos, é um forte indício de que tem algo para ser mexido aí dentro, né? Então, se teve qualquer estímulo emocional, qualquer desconforto, seja raiva, medo, tristeza, chateação, mágoa, tem coisas aí, né, para dar uma olhadinha. E se está aí dentro, isso pode ter sido criado tanto semana passada, mês passado, semana retrasada, como lá na infância. Lá na infância a porcentagem, a probabilidade é maior de estar lá, por quê? Porque hoje, como adultos, nós podemos, sim, gerar novas sombras, novas repressões hoje. Só que em porcentagem é menor, por quê? Porque a nossa capacidade de avaliar uma situação e elaborar e resolver esse dilema agora como adulto é muito maior do que quando criança, né? Como criança nós temos pouquíssimas informações para poder elaborar uma situação. Nós não temos compreensões. Então, por isso que a maior parte dessas repressões se encontram lá na nossa criança interior. Como adulto, é possível sim termos essas questões hoje, mas em porcentagem pode ser menor por causa disso. Outra questão desses incômodos vindo de agora é aquela questão que eu expliquei agora há pouco, né? Pode ser um reflexo do que está lá atrás. E a pessoa ficou chateada agora e ela pode achar que é esse movimento de agora, mas nada mais do que uma expressão, uma impressão que o nosso cérebro vai fazer dessa bioquímica, que eu vou sentir isso no meu corpo, mas na verdade isso é só uma expressão daquilo que está armazenado lá e pode ser uma questão mal resolvida lá de trás. Beleza? Deixa eu ver aqui. A Carla. Ei, Carla! Tudo jóia? Bom dia. Ela está aqui dando bom dia também. Gratidão por me ajudar tanto utilizando com HQI. Gratidão, aluna aplicada. Resultados muito bacanas. Deixa eu ver aqui. O Verso falou que foi respondido. Beleza, meu amigo. Beleza. Deixa eu ver aqui. A Silvana. Medo por hereditariedade, mesmo quando a criança foi estimulada pelos pais, influência de outras gerações? Muito boa pergunta. Nós temos sim, né? Isso complementa os nossos padrões mentais, são as questões que nós herdamos hereditárias dos nossos ancestrais. Então essa hereditariedade pode ser peça do nosso quebra-cabeça, que a gente pode fazer parte do nosso conteúdo informacional, tanto que herdamos de forma hereditária, né? Ou seja, era um padrão
dos meus ancestrais e eu recebo isso de forma hereditária. Então, essa pode sim uma das pecinhas do quebra-cabeça. E tem outros padrões que aí tem uma sutileza aqui, que aí é um padrão que, nesse exemplo, tá? Então, tem o que herdamos hereditário dos ancestrais e tem aquele que nós não herdamos, mas nós aprendemos com ele de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, tá? Então, por exemplo, um padrão, por exemplo, eu posso ter recebido o medo de ser assaltado, né? Então, meus ancestrais sofreram com assaltos, essa informação faz parte do conteúdo dele e eu herdo essa herança genética deles, esse padrão hereditário deles. Outra informação é um medo que eu posso ter observado a partir da minha vivência e da minha experiência com eles. Então, vamos supor, minha avó sofreu vários assaltos, foi assaltada várias vezes. E aí, toda vez que eu vou para a escola, ó, guarda esse telefone, guarda esse dinheiro dentro da meia, senão alguém vai te roubar, senão alguém vai te assaltar. Ó, não deixa nada na rua, não, senão alguém vai te roubar. Ó, tranca sua bicicleta que alguém vai roubar sua bicicleta. Ó, ela está dando um conselho embasada no medo da experiência dela. A criança que está observando esse movimento, agora ela pode estar observando a experiência da avó, desse ancestral, né? E agora ela começa a gerar um medo de uma possível situação que ela ainda nem vivenciou, que é uma realidade do outro, não dela, né? E aí ela começa a gerar novas informações de medo dentro da sua estrutura informacional, ou da sua estrutura psicológica, do seu conteúdo, da sua individualidade. Então ela começa a gerar esse padrão e se ela alimentar isso por muito tempo, seja emocionalmente ou mentalmente, acreditando que vai ser assaltada, né, que alguém vai roubar ela, e aí com o emocional ela sente esse medo, né, essa preocupação, essa ansiedade, ó, ela já montou a receitinha no bolo, então a probabilidade dela vivenciar um assalto lá na frente é maior. Ou mesmo que ela nem vivencie, se ela alimentou tanto com essas informações, daí a pouco ela fica sofrendo por antecipação com algo que nem possa acontecer. Então, essa questão hereditária aqui nós podemos analisar dessas duas formas. Ou esse padrão que herdamos, ou aquele que aprendemos de acordo com a nossa experiência e a convivência com a pessoa. Beleza? E esses padrões mentais também é possível tratar com HQI. Tá? Então, depois, quem quiser conhecer a técnica também, já fica aí a dica. Né? A HQI permite trabalhar tanto mental como emocionalmente também. Tá? Quem já conhece a técnica aí, já pode utilizar já tudo o que nós discutimos aqui nesse encontro de hoje, né, para trabalhar tantos padrões mentais ou emocionais. Tá? Quem não conhece, quiser conhecer o emocional, eu já vou ensinar a trabalhar lá já no próximo encontro aí, no dia 18. Tá? Já fica o convite ao encontro gratuito, quem chegou depois, dia 18, conversando sobre a HQI, encontro gratuito, onde vocês já vão aprender a técnica e trabalhar os padrões emocionais. Quem quiser aprender a montar um protocolo de autocura completo, padrão mental, período inconsciente, protocolo completo da autocura, raciocínio completo da HQI aplicado às doenças, compulsões, tá? Aí nós temos o curso completão também, que é um treinamento de 16 horas, que vou iniciar no dia 20 de outubro. Beleza? Quem quiser saber mais, só me procurar. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Tá? Bom, não teve nenhuma pergunta aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, tá? Quiser alguma questão pessoal, quiser conversar, quiser saber, pode me chamar no privado, tá? Se eu não ver por agora, no primeiro intervalo que eu ver, eu respondo. Se eu demorar a responder, me cutuca lá, tá? Henrique, ó, você não respondeu minha mensagem, tá? De repente, muitas mensagens que eu recebo, alguém pode passar batido. Então, se eu demorei aí mais de 2 dias para responder, tá? Me dá uma cutucada lá no Instagram ou no WhatsApp, tá? Que eu busco sempre estar respondendo todos vocês aí, para não deixar nenhuma dúvida, tá? Compartilhem se vocês gostaram, deixa ela depois lá na gravação, volta lá, dá um joinha, que isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem, essas informações para outras pessoas também, tá? Então quem puder dar essa força, dá um joia, um comentáriozinho lá, isso ajuda demais aí a expandir o nosso trabalho, levar essa informação para outras pessoas que talvez isso possa fazer
diferença e sintonia para essas pessoas também, tá? No que eu puder ajudar, contem comigo, à disposição de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do conteúdo. Quem tiver gostado também, quiser dar sugestões de novos temas para abordar, ou um outro bate-papo sobre esse tema também, talvez vocês queiram aprofundar alguma coisa, tá? Eu estou sempre aberto aí a trazer conteúdos para vocês. Eu vou trazendo aqui alguns temas que eu acho interessante, que eu vou observando aqui, mas nada melhor do que vocês darem esse feedback, que aí eu consigo atender a necessidade de todo mundo, né? Não só com aquilo que eu esteja avaliando daqui, né? Então, que vocês darem esse feedback é muito importante aí para a sequência aí do nosso trabalho e criar conteúdos aí que sejam de interesse para vocês, tá? Então, fiquem à vontade, deixa lá no comentário depois da gravação temas que vocês desejam que sejam abordados, outras questões, que as próximas lives, os próximos temas aí, eu vou trazendo esse conteúdo para vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui, o Verso mandou parabéns pela aula, gratidão pelo carinho, atenção, amizade. Gratidão, meu amigo, saudade de vocês. O Verso, grande amigo, deixa eu ver aqui. Silvana Andrade, gratidão, Silvana. Silvana sempre presente aí nos encontros. Elizabeth, gratidão. A Ana, ei Ana, feliz dia crianças a todos, gratidão. Gratidão, Ana, também, tá? Então, beijo carinhoso para todos, tá? Aguardo vocês nos próximos encontros. Então, lembrando, live hoje no YouTube, no canal Consciência Próspera, uma entrevista lá hoje. Amanhã, super live aqui no Instagram, com Eliane Xavier. Até vi que ela passou por aqui. Beijo, querida. Com o Mário Jorge e com o Dr. Francisco de Biasi. Vamos ter esse encontro amanhã. Dia 18, conversando sobre HQI. Não é live, está em plataforma fechada. E dia 20, o início do curso. Beleza, pessoal? Beijo carinhoso para vocês, feliz Dia das Crianças a todas as crianças, sejam as crianças físicas, as crianças conscientes, as crianças reprimidas, as crianças interior, todas as crianças aí. Beijo para todos, aí um feliz Dia das Crianças para todos. Até mais, pessoal!